E aí, aqui é o Zangado de para não apenas jogar sagas. E a saga que eu vou falar hoje é uma saga muito premiada e respeitada, que é a saga Silent Hill. Silent Hill, cara, ele é um game de estilo Survivor Horror, o mesmo estilo de Resident Evil, Siren, Fatal Frame, só que é um terror mais psicológico do que um terror físico, digamos assim, entre aspas. E essa análise promete ser um pouquinho longa, porque Silent Hill tem um enredo muito bem elaborado. Eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais simples possível. O primeiro Silent Hill ele é de 1999. Silent Hill é um game da Konami e tem o seguinte enredo. 7 anos antes, Harry Mason e sua esposa encontram um bebê numa estrada e a adotam como filha. Eles dão o nome para esse bebê de Cheryl. Só que depois de um tempo, a esposa do Mason falece e ele continuou criando a Cheryl como pai solteiro. Aí o começo do game, o Mason ele tá indo com a Cheryl de férias, saindo de férias com a sua filha, indo para Silent Hill. Silent Hill significa colina silenciosa, é tipo uma cidade muda, sem habitantes, isolada, fica perto do lago Toluca, num estado dos Estados Unidos. A localização exata é tipo, a cidade ela fica cercada de grandes montanhas, flanqueada por um lago, e ela geralmente nas madrugadas é envolta por uma névoa bem densa. Assim, com essa descrição ela pode ser qualquer uma entre 100 cidades dos Estados Unidos. Não existe um local certo no mapa para se encontrar Silent Hill. É muito semelhante ao caso de Springfield, também, que é uma cidade que não tem um ponto exato no mapa, porque existem outras várias Springfields nos Estados Unidos. É uma complexidade de mapa que existe lá. Mas voltando na história. Como eu disse, Mason e Cheryl estavam indo de férias, e quando ele estava andando de carro com ela, ele viu uma moto cair da beira da estrada de uma policial que parece que sofreu algum tipo de acidente, e aí subitamente aparece uma imagem de uma mulher, de uma garota na estrada, onde faz o Mason perder o controle do carro, bater e desmaiar. Muito parecido com o início do Alan Wake. Então daí vocês tiram da onde que o Alan Wake tirou a ideia inicial. Quando ele acorda, ele olha para o lado e a sua filha desapareceu. Então toda a trama do game é o Mason acordar, não sabe aonde, não sabe de onde vem essa névoa, não sabe o que está acontecendo e não sabe aonde está a filha dele. Então é uma situação desesperadora. E outra coisa que é muito importante destacar em Silent Hill é que os personagens, os protagonistas que a gente joga no game, eles nunca estão preparados. Eles não são soldados ou mega policiais como em Resident Evil, por exemplo, que tem um treinamento foda pra aquilo, assim, não pra aquilo, mas tem um treinamento militar, digamos assim. Tá preparado, já pegou uma arma, já tirou, sabe lutar. Não, os caras de Silent Hill são como a gente, assim, pessoas comuns que são expostas a uma situação extrema e tipo, se vira. Isso que acrescenta mais um terror psicológico, ainda mais quando envolve, no caso do Mason, a filha, que ele não sabe onde está, repleto de pessoas estranhas, um local estranho, acontecendo situações estranhas. Então eu não posso muito me aprofundar nem nada para não spoiler, porque por mais que eu sei que seja um game antigo, eu falar do game vai despertar o interesse de pessoas de poder jogar, nem que seja num emulador, mas que ela vai ter interesse de jogar, vai, porque Silent Hill é considerado o top 1 dos games de terror da história. O game era, na época, ele tinha praticamente tudo. Ele tinha gráfico, enredo, trilha sonora. Uma das coisas que sempre chamou a atenção em todos os Silent Hills, além de um enredo muito bem feito, sempre foi a trilha sonora do game, que era algo realmente assim especial do game. Então Silent Hill ele veio, agradou uma quantidade enorme e violenta de fãs por todo o mundo, já conseguindo no primeiro game já emplacar para formar uma franquia que prometeria ser um grande sucesso. Em 2001 veio Silent Hill 2. Muitos esperavam uma sequência do primeiro Silent Hill, mas não é o que acontece. Silent Hill 2 é uma outra história com novos personagens. Dessa vez a gente joga com James Sunderland, que foi para Silent Hill após receber uma carta de sua esposa Mary. Assim, ele era casado com a Mary,
E ela morreu vítima de uma doença incurável, tem 3 anos. E aí, misteriosamente, ele recebe uma carta recente com a letra dela, que veio exatamente de um local em Silent Hill. E ele, sem saber e sem entender absolutamente nada, vai até lá descobrir o que está acontecendo. Ele e Mary já haviam ido a Silent Hill numa época de férias. E quando ele chega lá, ele vê que a cidade está totalmente diferente do que era antes. Ou seja, está sombria, macabra, fria e assustadora. Aquela coisa que Silent Hill sempre tem, aquela coisa linda, aquele charme que Silent Hill sempre teve. Então a trama do game gira em torno dele descobrir onde está Mary. Não é quem vai ficar com Mary, onde está Mary e como essa carta chegou até ele. A trama do jogo novamente impressionou, o game novamente agradou muito os fãs e a crítica. Teve uma melhoria de gráficos bem grande, CGs de primeira linha para a época. E em Silent Hill 2 teve uma estreia de um personagem que seria o personagem símbolo, o garoto propaganda de toda a série Silent Hill, que seria o Pyramid Head, que seria o Cabeça de Pirâmide. Eu não sei se vocês sabem quem é o Cabeça de Pirâmide, pelo menos para quem não joga o game, mas o Cabeça de Pirâmide, ele é um cara forte, grande, que usa uma faca que parece mais uma espada, uma faca gigante assim, na mão. E a cabeça dele, o apelido Cabeça de Pirâmide é literalmente isso, porque ele tem uma espécie de pirâmide de metal na cabeça que parece mais um capacete de dor, de sofrimento, como se ele estivesse sofrendo uma espécie de punição. E ele é o bicho mais forte que tem, assim, ele é o mais fodão dos fodões em Silent Hill. Quando o Cabeça de Pirâmide aparece, você literalmente fica usando fraldas no momento, porque ele é simplesmente assustador. O barulho que ele faz, a maneira que ele anda, tudo no bicho é assustador. Os monstros em Silent Hill, eles têm umas feições femininas, eles parecem ser fêmeas. Todos eles, apesar de serem monstrengos horrorosos, eles parecem ser monstros fêmeas. E o Cabeça de Pirâmide é o único que é masculinizado, que você vê que realmente é um homem, até porque ele está sem camisa e ele não tem seios. Então você vê que é o único que é homem. O que eu quero dizer com isso? Porque é assim, cara, na análise, na saga do Resident Evil que eu falei, eu descrevi o Nemesis como um filho da puta. Sim, ele é um filho da puta porque ele te persegue, porque ele te dá medo na época, ele dava muito medo e enfim. Só que o Cabeça de Pirâmide, ele é tipo assim, ele é um filho da puta nível 2. Ele é como se fosse um Super Saiyajin nível 2, assim, do que o Nemesis é. Como assim, Zangado? Ele corre mais rápido, ele tem uma bazuca, ele... Não, ele é pior, porque se você tivesse num momento drástico na sua vida de enfrentar o Nemesis na porta número 1 ou Cabeça de Pirâmide na porta número 2, enfrenta o Nemesis. Por quê, Zangado? Porque se você enfrentar o Nemesis, o máximo que ele vai poder fazer com você é te matar. O Nemesis, ele quer matar os membros da STARS. Vamos supor que você é um membro da STARS, ele vai te matar, vai pegar você e arrancar sua cabeça, quebrar seu pescoço, separar seu corpo pela metade, coisa simples. Agora o Cabeça de Pirâmide ele vai um pouquinho mais além, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Cabeça de Pirâmide ele tem uma certa tara, ele é meio taradão. E ele tem costume de transar com as pessoas, ou seja, não na boa vontade, porque eu acho que ninguém tem pretensão de transar com Cabeça de Pirâmide, tem um fetiche, mas ele realmente estupra. Se você não quer dar, não tem problema, ele te come na marra. É, meu amigo, Cabeça de Pirâmide é o estuprador mais fuck que tem. Ele é o estuprador mais admirado pelos fãs de Silent Hill. Por isso que dá um gelo grande, porque você sabe que quando ele aparece, ele vai te matar. Só que não é só isso que ele vai fazer com você. Vocês estão entendendo por que você tem que estar usando fraldas no momento que o Cabeça de Pirâmide aparece? Ele é um desgraçado, literalmente. O Cabeça de Pirâmide é tão desgraçado que ele estupra até os outros monstros de Silent Hill. Os monstros que andam pela noite de névoa de Silent Hill, se cruzar na frente do Cabeça de Pirâmide, não sobra. Ele enfia a faca. Não só a faca que ele tem na mão, há outras, que ele deve ter uma faca também ali, sei lá o que ele tem, porque ele é um monstro, então eu não quero saber o que ele tem ali, mas ele vai enfiar em você. Então com Cabeça de Pirâmide o buraco é literalmente bem mais embaixo. Silent Hill 2 também foi um puta game. Também em 2001 foi lançado Silent Hill Play Novel, que era uma versão lançada para o Game Boy Advance.
Essa versão ela tinha um próprio estilo de aventura. O jogo era muito, mas muito semelhante ao Silent Hill original. Cheio de quebra-cabeças, encontrar chaves, etc, etc. Quando o jogo foi lançado, ele recebeu diversas críticas muito ruins com relação a tudo. Gráfico, som, trilha sonora. A trilha sonora que era um grande fator positivo de Silent Hill. O Play Novel queimou o filme. E tipo, as coisas que aconteciam não davam realmente medo nenhum. Então, Play Novel foi tipo uma ovelha negra dessa saga que caiu no esquecimento e as pessoas não fazem a mínima questão de lembrar. Em 2003 veio Silent Hill 3. Silent Hill 3 ele dá continuidade aos eventos que ocorreram no primeiro game da série, só que, lógico, com o final verdadeiro, o final bom. Eu vou ter que falar qual é o final bom agora. Se você não quer ouvir, pula 5 segundos pra frente. Vou falar agora. Que o final bom é onde o Harry ele foge carregando um bebê, que seria a ressurreição de Alessa. Pois é, esse bebê cresceu e foi adotada por Harry. Heather é uma menina que não sabe absolutamente nada do que aconteceu anos atrás, obviamente. Ela tem 17 anos após o primeiro Silent Hill. E o game começa com ela indo passear no shopping. E aí ela simplesmente sente um sono inexplicável e dorme no refeitório do local. Quando ela dorme, ela tem um pesadelo que passa em Silent Hill. Ela acorda e se depara com um detetive particular chamado Douglas Catlin, que se diz contratado por uma mulher chamada Cláudia. E aí o game começa a desencadear várias coisas que confundem ainda mais a menina. As pessoas começam a dizer coisas, ela começa a enxergar coisas e o mundo começa a mudar naqueles mundos paralelos de Silent Hill e ela se vê envolvida numa situação que ela não sabe porquê. Então o game, a história do jogo gira em torno da Heather descobrir quem ela é e de onde ela veio e o porquê que ela está aqui. Então o jogo, ele, em termos de crítica, não agradou muito. Os críticos disseram que o game dava susto, mas era mais do mesmo. E os fãs não. Abraçaram a causa e curtiram pra caralho o game também, até porque eles estavam muito interessados na continuação da história do primeiro Silent Hill, que eles consideravam que era melhor que a do Silent Hill 2. O game contava com uma quantidade maior de monstros nojentos e bizarros. Eles começaram a viajar mais e explorar mais essa área, que era a área realmente que dava medo nos fãs. No terror psicológico é quando aparecia uma criatura bem nojenta na sua frente e você simplesmente não tinha como se defender quanto àquilo. O game voltou com gráficos muito melhores que o de Silent Hill 2, com umas CGs muito melhores que o de Silent Hill 2, uma trilha sonora também de primeira linha, mantendo a tradição do Silent Hill 1 e 2. E assim como os outros Silent Hills, o game também continha vários finais, incluindo o final verdadeiro, o final bom, os finais médios e ruins, e o final no sense, que é tradição. Em todos os Silent Hills sempre tem um final no sense, envolvendo ETs e outra coisa, que é o final mais errado possível que você pode ter em Silent Hill. Silent Hill 3 também é um game excelente. Em 2004 veio Silent Hill 4 The Room. Entre todos os Silent Hills, The Room é assim a história mais fácil de se compreender. A história é bem clara no decorrer do jogo, bem contada, tem o seu mistério, seu enigma, mas não é confusa como as outras eram. O game não se passa na cidade de Silent Hill. Esse jogo passa numa cidade fictícia chamada de Ashfield e é focado na tentativa do personagem Henry de fugir de seu trancafiado apartamento. Também diferente dos outros Silent Hills, esse game ele alterna também entre a visão de primeira pessoa e terceira pessoa. A história do game é o seguinte: a gente controla, como eu já disse, o Henry, que tem estado trancado em seu apartamento em Ashfield, quarto 302, por 5 dias, sem nenhum meio de se comunicar e tendo pesadelos constantes. Pouco após um grande buraco, inexplicavelmente se forma na parede de seu banheiro e ele entra. Daí pra frente ele entra em uma rede de buracos, levando por uma série de mundos ao estilo de Silent Hill. O Henry, ele é um homem comum, introvertido, com quase 30 anos, né? Na maior parte do tempo, Henry navega no mundo do jogo sozinho, ainda que eventualmente ele seja acompanhado por sua vizinha Aileen Galvin, onde as pessoas
falavam que ela era uma versão da Maria do Silent Hill 2 piorada. A gente também lida com novos personagens secundários, tem a Cynthia Velasquez, Andrew DeSalvo, Richard Bentry e Jasper Game. Silent Hill The Room, ele ousou em tentar mudar o estilo do jogo, então dividiu os fãs. Tipo, no geral, o game recebeu críticas positivas, mas ele teve uma grande parte de pessoas que não gostou do game devido às mudanças que ele teve do Silent Hill original. Mas é aquela coisa, né, cara? A Konami fez o Silent Hill 3, que é um ótimo jogo, recebeu crítica dizendo que eles estavam fazendo o mesmo jogo toda vez, era mais do mesmo. Aí os caras ousam, e aí o que acontece? Ah, não, fugiu do estilo. E aí os caras nunca estão satisfeitos. Então o negócio é fazer game de qualidade e foda-se, mano. Os caras engolem o jogo e vai. O Silent Hill The Room é um game que tem uma qualidade gráfica alta pra época, CGs de qualidade, tem um ótimo enredo, trilha sonora também de primeira linha. E é um game que ousou, cara. E eu acho que a ousadia dos caras não foi errada. Assim, acho que quem jogou Silent Hill The Room não deve ter arrependido de ter jogado ou de ter falado, ah, esse jogo é uma bosta. Talvez tenha achado ele inferior ao Silent 3, ao Silent 2, mas ruim de forma alguma. Silent Hill 4 é um jogo ruim, cara. É meio improvável uma pessoa jogar e falar que o jogo é ruim. A jogabilidade do jogo já é tradição de Silent Hill, nunca foi muito boa, e no Silent Hill 4 às vezes exige mais contato direto, mais lutas do que os outros Silent Hills. E infelizmente, pela jogabilidade ser meio ruim, isso frustra um pouco durante o jogo. Isso é fato, cara. E às vezes você fica meio perdidão em ficar entrando no buraco e saindo no buraco, no bom sentido, mas fica nessa entração e saição, você fica meio desorientado e tal. Mas o game no geral também foi muito bom e foi bem recebido, apesar das críticas serem maiores do que qualquer outro Silent Hill. Em 2007 veio Silent Hill Origins. Silent Hill Origins, também conhecido como Silent Hill Zero no Japão, voltou com a mesma visão de câmera dos antigos Silent Hills, ignorando a visão em primeira pessoa que tinha sido criada no Silent Hill The Room, voltou a ser como é a terceira pessoa 100% com alternância de câmeras. O jogo não apresentava nenhum ícone na tela de status de saúde, número de balas. Quando o personagem principal estava morrendo, a tela ficava coberta por uma mancha vermelha. Era o sistema de recovery que Silent Hill tinha adotado. A história do jogo. Tá, o protagonista agora é o Travis Grady, que é um caminhoneiro que aparentemente normal, que sofre pelas assombrações de seus pesadelos, cada vez mais comuns para ele. O jogo começa com uma transmissão de rádio entre Travis e um colega sobre as coisas cotidianas, conversando sobre o papo do dia a dia, no qual ele comenta que tinha que entregar uma encomenda em Brahms, uma cidade próxima a Silent Hill, e iria pegar um atalho por uma tal de Silent Hill, ou seja, fudeu, né? Enquanto ele estava dirigindo em seu caminhão a trabalho, perto de Silent Hill, uma figura aparece de repente na sua frente, assustado e forçado a parar o caminhão a não colidir. Muito parecido com a cena do Silent Hill 1, né? Então ele desce do veículo para investigar o que ocorreu, apenas para descobrir o que a figura tinha aparecido na sua frente e misteriosamente tinha desaparecido. Enquanto o Travis volta pro caminhão, ele nota o reflexo de uma garota se aproximando no espelho da porta. E quando ele se vira, o que? Ela não tá mais lá. Aí tipo a menina monstrinha, enigmática lá, aparece na frente do caminhão, mas desaparece na neblina sem dizer uma palavra. E aí ele entra no mundo de Silent Hill, onde ele não sabe onde está, as pessoas são estranhas, o mundo é coberto de névoa, a aparição de monstros, ele fica cada vez mais confuso, e depois que ele viu que ele entrou, o resto do game ele busca sair com vida. Silent Hill Origins dividiu a crítica, né? Recebeu notas entre 8, 7 de 10, 3 de 5. A maioria das notas de Silent Hill Origins foram positivas, no geral. E o game foi bem recebido de certa forma. O game, assim como os outros, também tinha uma ótima trilha sonora, gráficos legais, cutscenes legais. Mas assim, não foi um game assim que marcou como os outros. Assim, todos os outros, de uma certa forma, foram um pouco marcantes. O Origins assim foi a que foi um pouco mais tímido nesse caso, assim. Mesmo a galera mais aficionada assim por Silent Hill, não são todos que chegaram a jogar o Origins.
Também em 2007 foi lançado Silent Hill The Arcade. The Arcade é um jogo de arcade de tiro, com referências a survival horror feitos pela Konami para o Silent Hill. O jogo foi lançado exclusivamente no Japão, dificultando muito a possibilidade dos fãs poderem desfrutar desse game. A história do jogo é o seguinte: o jogo conta com dois personagens, Eric e Tina, que entram na cidade de Silent Hill e precisam batalhar contra os inimigos que incluem enfermeiras e cabeça de pirâmide. Em 1918, um barco chamado The Little Baroness, a Pequena Baronesa, desaparece no lago Toluca, que é aquele lago que eu já citei lá no Silent Hill 1. Depois de 75 anos, Eric, Tina, Bill e Jesse vão para Silent Hill. Eric tem uma conexão desconhecida com a baronesa e Tina veio a Silent Hill para visitar uma garotinha chamada Emily e seu pai, Frank. Entretanto, a cidade está cheia de monstros. Para piorar a situação, Bill se fere, Emily e Jesse desaparecem. Agora Eric e Tina têm que achar os seus amigos enquanto tentam descobrir o que há de errado com a cidade e também achar a conexão de Eric com a pequena baronesa. A jogabilidade do game é idêntica de The House of Dead, a mesma coisa que Resident Evil fez, lançando um gênero parecido com The House of Dead. Silent Hill também foi por essa área daí, mas a crítica não ficou bem desapontada com o jogo, assim, porque a maioria deles, o terror psicológico teria desaparecido e, curto e grosso, o game não era Silent Hill. Tinha o nome, mas não era. Também em 2007 veio Silent Hill Orphan. Ele também é conhecido como Silent Hill Mobile na Europa, é o primeiro jogo da série Silent Hill a ser lançado para um telefone celular. O jogo é baseado em um orfanato abandonado e é jogado através da primeira pessoa, um sistema de aponte e clique. Orphan é baseado dentro de um orfanato abandonado no nevoeiro que envolve a cidade. O jogo começa com o jogador controlando Ben, uma das poucas crianças que sobreviveram aos acontecimentos de uma misteriosa noite há 30 anos atrás. Quando quase todos os moradores do orfanato morreram, Ben volta a Shepherd's Orphanage, que é o nome do orfanato, para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite e se vê preso a resolver enigmas e lutar por sua vida num místico outro mundo. O jogo é, assim, digamos, interessante, mas também, assim como qualquer jogo de celular, não é um jogo marcante nem nada. É um jogo interessante se você tem um celular e ele roda. Acho que é legal jogar o Silent Hill Orphan, mas é um joguinho comum que não impressiona tanto. Em 2008 veio Silent Hill Homecoming. Esse eu já joguei na versão do 360. A história do jogo é o seguinte: você controla Alex Shepard, que é um soldado ferido numa guerra que foi recentemente liberado do hospital. No início do jogo, o jogador controla Alex durante um pesadelo que ele teve sobre seu irmão mais novo, Josh. Até Alex se acordar no banco de carona do caminhão de Travis Grade, o protagonista do Silent Hill Origins, que eu já tinha acabado de falar, que está levando-o de volta à sua cidade natal de Shepherd's Glen, a cidade que recebeu o sobrenome de um antecessor antigo de Alex, que ajudou a fundá-la. Essa cidade agora está coberta de névoa e é completamente deserta, com várias ruas quebradas. Ao chegar em casa, ele descobre que sua mãe está num estado próximo à catatonia. Ela está um Tranquil de Dragon Age. Falando sobre seu pai ter saído em busca de Josh, após prometer a sua mãe que encontraria Josh, Alex sai. Então toda a trama do game gira em torno do Alex buscar o Josh. Em Silent Hill Homecoming é engraçado porque, como eu já disse aí na legenda, em 2006 foi lançado o filme do Silent Hill. Foi um filme bem aclamado, assim, é considerado assim, o filme de adaptação de games mais bem feito até hoje. E o Homecoming pegou elementos do filme do Silent Hill para pôr no jogo, como a mudança, o jeito que muda o mundo, vai descascando a parede, não sei o que lá, que foi utilizado no filme. O look das enfermeiras também foi copiado do filme, e várias outras coisas que tinham no filme foi utilizado no game. É uma interação bem diferente, assim, de se ver. A gente não vê muito esse tipo de coisa, ou vice-versa, né? O filme foi tão interessante que o game pegou alguns elementos do próprio filme para utilizar. Bem legal também. O game recebeu também uma crítica positiva, assim, também não tão positiva contra outros dos primeiros Silent Hills, mas aclamaram os gráficos do jogo, gostaram do enredo do jogo, acharam que o jogo também estava com um bom terror,
e perturbador. Tipo, o que mais reclamaram do Homecoming foi a dublagem dos personagens. Eles disseram que as vozes não combinavam, os momentos de grito não eram tão expressivos, e é o que eu digo, tem gente que não dá muita bola pra dublagem, mas dublagem é essencial também no game, porque faz você interagir com a cena, você tá vendo. Se o filme vai ser dublado, que seja bem dublado. A gente não tem que assim, engolir um filme dublado só porque você tem preguiça de ler legenda, tem que ser bem feito as coisas, se vai fazer, faz direito. Então a dublagem de Homecoming foi o que fez o jogo não ser mais bem recebido pela crítica. Olha só, um pequeno, que para uns consideram como um pequeno detalhe, para outros não foi tão pequeno assim. Quanto à história, recebeu vários tipos de notas diferentes. Uns disseram que era intrigante, perturbador, outros disseram que era previsível. Eu joguei e não vi nada de previsível. O game, como todos os outros Silent Hill, tem um monte de final diferente. Esse, no caso, tem 5 finais diferentes. Eu gostei bastante, tem muitas cenas de luta. Eu achei a jogabilidade entre todos os Silent Hills a melhor. Foi a do Homecoming, comparado com os outros que eram horroroso. Esse aqui até que dava pro gasto. Você apanhava um pouquinho, mas não tanto. E Silent Hill Homecoming, na minha opinião, um bom game. Tem sim, bem legal de se jogar, bem assustador. E faz jus sim ao nome Silent Hill. Também em 2008 foi lançado Silent Hill The Escape. É o primeiro jogo da série a ser lançado para celulares em formato 3D. O jogo ele é em primeira pessoa, um ambiente parecido com um labirinto, e usa a câmera do próprio telefone para monitorar os movimentos do jogador. No game tem vários monstros conhecidos como as próprias enfermeiras. E é um jogo simples, mas legalzinho. Em 2009 saíram mais 2 para celular, que foi o Silent Hill Chapter 1 e Silent Hill Mobile 2. Ambos eram o mesmo sistema de game. O Chapter 1 era baseado no Play Novel, com gráficos melhores, né? E o Mobile 2 era no Silent Hill The Orphan, que eu já falei de ambos já aqui. Em 2010 veio Silent Hill Shattered Memories. Esse game ele veio apenas para Wii, PlayStation Portátil e PlayStation 2. Ele é um projeto da Konami que seria uma reimaginação do Silent Hill de 99, assim, com adaptações para certos furos na história, diálogos diferentes, algumas cutscenes diferentes e, lógico, com os gráficos de hoje em dia na capacidade do Wii, do portátil e do PlayStation 2. Claro, eu não entendi porque esse game não lançou pro 360 nem pro PlayStation 3, que eu acho que seria bem interessante, mas a Konami deve saber o que faz, né? A história do game é basicamente a mesma, então não tem por que eu contar novamente. Então é isso, essa foi a saga do Silent Hill, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que teve bastante legenda durante o vídeo, porque Silent Hill, a Konami faz com Silent Hill, assim como George Lucas faz com Star Wars, explora até o talo. Tem mangá, tem gibi, tem anime, tem filme 3D, tem filme normal, tem o Escambau A4 que vocês viram. Então eu tive que legendar bastante para o vídeo não ficar mais longo do que ele já era. Então Silent Hill é uma série muito premiada, muito boa. E vai ter um novo Silent Hill ainda para esse ano, talvez fique pro ano que vem, eu ainda não sei a data ao certo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um pouquinho de trabalho para fazer, porque Silent Hill é um game bem complexo, eu não queria spoiler em cada um deles. Mas é isso aí, não esquece de avaliar, se possível comentar, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Segue no Twitter, entra na comunidade do Orkut, beleza? Então valeu, falou e até mais.